Boa noite. Vocês passaram bem o dia ou não? Graças a Deus, né? Trabalharam muito? Algumas pessoas não precisam trabalhar muito, um pouquinho já está bom. Agora, a maioria das pessoas tem que trabalhar e muito. E, principalmente numa cidade como esta, aqui de São Paulo, exige-se muito, não é? Que bom que vocês estão aqui, irmãos. A chuva hoje foi um pouquinho forte. Quantos aqui se lembraram de orar entre 15 para 6 da manhã e 6:30? Ah, mas hoje cresceu muito o grupo, que bom. Louvado seja Deus. Ó, se você não lembrou hoje, amanhã eu vou perguntar de novo. Mas entre 15 para 6 da manhã e 6:30, nós estamos fazendo uma corrente de oração. Ore por essa semana, ore por você, pelos seus queridos, tá? Que Deus trabalhe muito nessa semana. Ontem tivemos 54 pedidos. Eu li cada pedido, tive 2 cartas. Uma carta tinha 8 páginas. Não, mas valeu a pena. Que Deus te abençoe, viu, filha? Vocês, se quiserem me escrever alguma coisa durante a semana, podem fazer. Eu, antes de dormir toda noite, vou ler cada pedido e eu vou orar por todos os pedidos. E entre 15 para 6 e 6:30, eu estarei também orando. E vocês orem também pelos pedidos aqui colocados. Tá bom? Que Deus abençoe muito vocês nesta semana. E eu acredito que milagres irão acontecer ainda nesta semana. Vocês podem acreditar, irmãos. Tá? Olha, hoje eu vou pedir que você preste bem atenção no quadro aqui. E eu vou falando, você vai acompanhando. Conhece esse texto aqui, Apocalipse 2, verso 10? Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Boa noite. Fidelidade é o tema mais discutido na Bíblia. Vocês se lembram da criação? Tudo Deus criou pelo poder da palavra. É Gênesis capítulo 2. É lindo. A descrição de Gênesis 2 é linda. O poder da palavra. Deus cria pelo poder da palavra. Ele falou assim, laranjeira, e ela surge da terra, né? Vem os animais, as plantas, o poder da palavra. No momento em que Deus vai criar o homem, Ele não usa o poder da palavra. Diz a Bíblia que Deus, Ele fez o homem do pó da terra. Eu imagino que Deus, Ele se curvou até o chão e pegou a terra fresquinha que Ele havia acabado de separar das águas, né? Aí Ele fez barro. Eu não sei se Ele usou água ou se usou saliva. Porque o dia que Ele quis curar o cego, Ele fez barro com saliva. Mas Ele fez barro e Ele faz ali então um boneco, que nem os meninos fazem na praia. E Deus fez um boneco de quase 4 metros. Perfeito. Eu imagino que se Miguel Ângelo estivesse presente, ficaria envergonhado. Tamanha perfeição que ele prepara aquilo que seria semelhante à sua imagem. Coisa fantástica. E Deus olhou, ali estava o boneco, perfeito. Aí Deus então toma uma segunda medida. O que Deus faz? O que Ele fez? Soprou nas narinas? Leia mais devagar um pouquinho. Ele teve que se inclinar naquele boneco, porque ele estava no chão. Deus se inclinou, e a expressão em original, soprou nos lábios, significa, tocou os lábios nos lábios, e saiu fôlego de vida, e aquilo que era barro passou a ser carne, uma alma vivente. E você imagina Adão se levantando na presença de Deus, queridos. Isso é a obra da criação de Deus. Só Deus poderia fazer isso. Esse é o Deus que nós adoramos. Louvado seja Ele por isso. O primeiro assunto, o segundo livro, História da Redenção, que Deus conversa com Adão, é sobre fidelidade. Ele conta a história, a história do pecado, ele conta a queda de Satanás, que é registrado lá em Apocalipse 12. E ele já orienta Adão, dizendo, Adão, seja fiel, meu filho. E ele continua descrevendo esse assunto de fidelidade, e o livro do Apocalipse termina dizendo isso aí. Seja fiel até a morte, ainda que você tenha que morrer. Irmãos, você tem essa disposição?
Ainda que você tenha que morrer por amor ao Evangelho, morra. E eu te garanto, diz Deus, eu te darei a coroa da vida, filho. Vale muito mais a coroa da vida do que as coisas que vocês andam correndo atrás aí nessa terra. Então, ainda que você tenha que morrer, morra. Deus garante, eu te darei a coroa da vida. Então, eu queria mostrar para vocês, queridos, um estudo que é da Igreja Adventista. Nós, pastores, estamos sendo orientados a estudar isso com a igreja por aí, entende? Talvez você já viu algum estudo desse por aí, mas a maioria eu acredito que não viram. O assunto é esse aqui, olha, as fases da igreja. Ernesto Tusti e Maxi Welber, não sei se você já ouviu falar nesse nome, nos dois nomes. Ernesto Tusti e Maxi Welber, são dois sociólogos suecos, fazem estudos sobre crescimento da igreja, e a teologia aceita perfeitamente o que eles apresentam. O estudo deles é um estudo de tese doutoral, com base científica, em estudo, história, é um negócio assim fantástico. Vale a pena um dia você ir numa boa biblioteca e pegar lá estudos de Ernesto Tusti e Max Welber. É uma coisa fantástica. Nós temos hoje, irmãos, segundo a última estatística, porque igrejas estão surgindo todos os dias, nós temos cerca de 2.278 religiões no mundo. O que você acha? É muita religião. Porém, Ernesto Tusti e Max Welber diz assim: todas as religiões, sem exceção, elas passam por 4 fases. E eles dizem assim: a primeira fase é chamada fase homem, fase movimento, vocês estão conseguindo ler bem aí atrás? A fase máquina e fase monumento. Toda igreja, sem exceção, passa por essas fases: fase homem, fase movimento, fase máquina e fase monumento. O que é a fase homem? A fase homem, ele diz assim, é quando um homem, tá certo? Por alguma razão, um homem, ele descobre uma verdade. E a verdade deste homem, ela começa a ser propagada. Mas a verdade sempre surge na cabeça de um homem. É assim que eles dizem. Tanto é que quando eles colocam verdade, eles colocam entre aspas. Porque eles dizem assim, 2.278 religiões. Quem é que tem a verdade? Mas a verdade, a religião sempre começou na cabeça de um homem. E depois de um processo de falar, de anunciar, então eles dizem assim, aí passa por um segundo processo chamado processo de movimento. Eu não sei o que aconteceu no computador aqui, ele não está querendo movimentar. Porém, fica sem movimentar mesmo, porque eu não vou mexer ele não para movimentar, porque não vale a pena. Máquina é o seguinte, você mexe nela, ela vai piorando. E hoje, pela graça de Deus, eu vou dar essa aula. Outro dia eu marquei essa aula numa igreja. E é impressionante, quando eu marco essa aula, alguma coisa sempre tenta atrapalhar eu falar sobre esse assunto. É uma coisa impressionante. Esses dias marquei numa igreja, nós tínhamos mais ou menos 800 pessoas na igreja. Eu estava indo de carro. Irmãos, de verdade, eu não sei de onde apareceu aquele buraco, que eu passava lá todo dia, nunca vi aquele buraco. Eu caí dentro do buraco que coube meu carro inteirinho lá dentro. Eu nunca tinha visto aquele buraco. Vocês imaginam o que aconteceu. Irmãos, o segundo movimento, por quê? Porque um grupo de pessoas que começam a ouvir a verdade daquele homem, esse grupo de pessoas se organizam e aí surge um movimento. É a segunda fase de uma igreja. Terceira fase de uma igreja chamada fase máquina. Por que fase máquina? Porque é quando então esse movimento cresce e ele chega um momento que tem que ter uma estrutura para manter esse movimento. É a melhor fase de uma igreja, queridos. A fase máquina. Ele vai no cartório, se registra, então agora cria-se entidades, enfim, orfanatos, asilos, cria-se internatos, fábricas de alimentos, enfim, cria-se uma estrutura para que a verdade possa avançar o mais distante possível. E a quarta fase, não está dando para vocês verem direito, é a fase monumento. Conhece aquele texto de Apocalipse? Farto estou, rico sou, de nada tenho falta. É a pior fase de uma igreja. Ernesto Tusti e Max Welber menciona igrejas, está aí na história para quem quiser ver, igrejas que não existem mais hoje. Por quê? Porque a fase monumental é aquela fase tranquila.